Você pode até achar que ser homem hoje é ter um corpo malhado, beber demais, se arriscar demais, jogar sinuca com os amigos, sei lá, carros irados rebaixados com som alto. Ou até ir numa outra direção, né? Achar que ser homem hoje em dia é ler mulheres e saber como respeitar uma mulher. Não que isso seja ruim, pelo contrário. Mas nada disso transforma você em um homem hoje. A verdade é que hoje vivemos uma crise de masculinidade. Falo crise como algo urgente, algo que, se não olharmos juntos, veremos, por exemplo, cada vez mais aumentar a taxa de suicídio entre homens, como mostra esse gráfico. Sim, se você que está me assistindo não sabe, há uma relação entre o número de suicídios da população masculina e isso que hoje a gente chama de crise de masculinidade. Veremos cada vez mais também aumento no número de feminicídio, aqui na minha cidade mesmo, uma cidade pequena no sul de Minas, com uma população por volta de 50 mil habitantes, quase que semanalmente uma mulher é agredida ou tem a vida ameaçada por um homem. Vemos também o aumento de espaços nada saudáveis para homens se manifestarem, vide a comunidade Red Pill e fóruns que estimulam a prática de celibato involuntário, mais conhecido como os incels. Por muito tempo, ser homem nunca foi uma pergunta em aberto. Já era uma resposta dada, uma resposta pronta, às vezes dura, violenta, mas ainda assim uma resposta. Lá atrás, muitos anos antes de Cristo, com Platão, quando ele escreve o livro A República, o homem ideal era aquele capaz de dominar a si mesmo. O guerreiro não era apenas alguém que lutava, mas alguém que controlava os seus impulsos, que colocava a ordem no caos interno. Ser homem era, antes de tudo, um exercício de disciplina. Séculos depois, no estoicismo, né, o famoso estoicismo que todo mundo fala, com figuras como Sêneca e Marco Aurélio, esse ideal de homem se torna ainda mais radical. O homem, para esses dois pensadores, é aquele que suporta. O homem é aquele que aguenta, que não se deixa abalar pelo mundo. Emoção não desaparece, mas ela deve ser domada. Sofrimento ele não é evitado, é suportado com dignidade. Aqui, ser homem é resistir. Na Idade Média, o modelo muda de roupa, mas mantém essa estrutura. O homem agora é o cavaleiro cristão, fiel, obediente, disposto até ao sacrifício, disposto até a sacrificar muita coisa. A força continua sendo valorizada, mas submetida a Deus. Não é mais sobre dominar a si mesmo, é sobre se submeter a uma ordem maior. Ser homem, na Idade Média, é servir. Com a modernidade, especialmente após o Iluminismo, entra em cena uma outra figura, o homem racional, o homem que pensa, penso, logo existo, influenciado por pensadores como Kant, René Descartes. O ideal masculino passa a ser o sujeito autônomo, guiado pela razão, capaz de tomar decisões por si mesmo. Ser homem, nesse caso, é pensar, escolher, responder por seus atos. Já no século XIX e início do XX, com a industrialização, o papel masculino ganha um contorno mais prático e brutal. O homem, nesse cenário, é o provedor. O homem que trabalha, que sustenta, aguenta o peso do mundo nas costas. A identidade masculina aqui se funde com produtividade. Seu valor passa a ser medido pelo que ele entrega. Ser homem é produzir. Então, finalmente, chegamos ao século XX, onde tudo o que era estabelecido há séculos atrás começa a se dissolver um pouco. Aqui, com o pensamento de Sigmund Freud, surge a ideia de que o homem
não é tão senhor de si quanto imaginava. O homem e a mulher, nesse caso. Que há algo nele que escapa, que deseja, que falha. A masculinidade, nesse caso, deixa de ser um bloco sólido e começa a mostrar fissuras. Mais adiante, movimentos sociais, especialmente o feminismo, passam a questionar diretamente os modelos tradicionais de masculinidade. E com muita razão, né? Muitas dessas formas de ser homem estavam sustentadas em dominação, silêncio emocional, violência simbólica ou real. Só que, ao desmontar esses modelos, algo no mínimo curioso acontece. Com isso, não surge um novo ideal com a mesma força. E aí, entramos no presente. Hoje, o homem não recebe mais um roteiro claro. Ele cresce ouvindo o que não deve ser. Agressivo, tóxico, fechado. Mas o homem de hoje raramente encontra uma imagem minimamente estável do que pode ser no lugar disso. Se antes o problema era o excesso de rigidez, agora parece ser o excesso de indeterminação. E talvez a crise da masculinidade more exatamente aí. Não na perda de um modelo, mas na ausência de qualquer horizonte que organize minimamente essa experiência. Eu lembro quando eu era criança, ali por volta dos 5 anos de idade, mais ou menos, já sabia o que era ficar muito desconfortável com a simples possibilidade de chorar. Mas se eu, um pequeno homem, ali naquele momento não podia chorar, o que eu devia fazer? O que estava para mim fazer ali? Se eu não podia chorar, o que eu fazia? Pause o vídeo e, se possível, me diga se eu era a única criança do sexo masculino que ficava desconfortável com essa possibilidade. Peter Sloterdijk, importante filósofo alemão da nossa atualidade, hoje com seus 78 anos, recupera um conceito antigo para falar disso. Timos. Uma espécie de energia ligada ao orgulho, à honra, ao desejo de reconhecimento. Não se trata de uma simples vaidade, mas de algo mais estrutural. A necessidade de sentir que a própria existência tem valor, que ela se sustenta diante do olhar do outro. Durante muito tempo, essa dimensão encontrou formas relativamente claras de se organizar. Ser homem era, em alguma medida, saber onde colocar essa energia. O homem colocava essa energia na guerra, no trabalho, na família, na moral ou na fé, por exemplo. O problema é que o mundo mudou, e mudou rápido demais, sem a gente perceber. Hoje, boa parte desses lugares que o homem ocupava com tanta força se fragilizou ou foi, com razão, colocado em questão. Eu preciso ressaltar aqui para vocês que todos esses lugares que o homem ocupava com tanta potência são lugares a ser questionados. Se a gente fala de um homem ocupando esse lugar com tanta força, é claro que esses lugares não eram ocupados por mulheres. Só que, junto com os excessos e as violências desses modelos, parece que também foi sendo corroída a possibilidade de sustentar qualquer forma de orgulho, sem que isso se torne imediatamente suspeito. Orgulho vira arrogância, honra do homem soa como algo ultrapassado, hoje a gente quase já não fala de honra. Desejo de reconhecimento parece uma fraqueza narcísica. O próprio orgulho, além de ser arrogante aos olhos da contemporaneidade, hoje pode ser confundido até com narcisismo. Essa energia não desaparece. Ela fica represada, reprimida, ela continua ali. Para Freud, o sujeito não se organiza apenas a partir do que ele é, mas a partir de ideais. Ideais esses que são imagens internas do que ele deveria ser. É o que depois se desdobra na ideia de ideal do eu, por exemplo. Uma espécie de referência interna
que orienta, cobra, mede. O ideal do eu tem muito a ver com essa imagem introjetada, paterna, materna, aquela vozinha do que os nossos pais ou cuidadores esperam da gente. Durante muito tempo, esses ideais estavam mais ou menos dados socialmente. Os nossos pais, os nossos cuidadores transmitiam pro homem, né, o que ele deveria ser. Você podia até falhar, mas sabia em relação a que estava falhando. Hoje, esses referenciais se fragmentaram. E o que sobra é uma situação curiosa. O homem continua sendo atravessado por exigências internas, de valor, de reconhecimento, de consistência, mas sem um horizonte minimamente estável que organiza isso. O resultado não é liberdade. Muitas vezes é uma forma difusa de desorientação. Porque se por um lado ele aprende que não deve ser agressivo, nem dominante, nem fechado, por outro, ele raramente encontra uma imagem suficientemente consistente do que ele pode ser no lugar disso. Então, algo acontece. A necessidade de reconhecimento permanece, mas os caminhos para sustentá-la se tornam incertos. É nesse ponto que o que Sloterdijk chama de timos começa a se deslocar, sem formas legítimas de expressão. Ele pode se retrair, ele pode ficar apático, com uma sensação de inutilidade, uma sensação de vazio, ou pode até se deformar o homem, aparecendo como alguém ressentido, frequentemente irritado, ou até explosões desproporcionais, que é o que acaba acontecendo nessas comunidades fechadas de homens que a gente vê em crescimento, né? Nesses fóruns, por exemplo. No fim das contas, talvez essa crise da masculinidade não seja um problema que a gente vai simplesmente resolver, porque por muito tempo ser homem era seguir um roteiro. Você podia, como homem, até falhar, mas pelo menos você sabia em relação a que estava falhando. Hoje não. Hoje te dizem o que não ser, mas quase nunca o que fazer com o que sobra. E aí fica essa sensação estranha, como se alguma coisa em você ainda quisesse se afirmar, ainda quisesse ter valor, peso, direção, mas sem um lugar claro para isso existir. Sloterdijk chama isso de uma energia que não desaparece. Essa energia só fica ali, sem destino. E talvez o erro seja justamente tentar apagar isso. Tentar virar alguém completamente neutro, um estoico, por exemplo, sem conflito, sem tensão, sem desejo de reconhecimento. Isso não funciona, porque gostando ou não, alguma forma de orgulho continua ali. Não tem como evitar. A questão é o que você faz com isso. Talvez não seja sobre voltar a ser o homem de antes. Eu nem quero isso, né? O homem de antes, aquele que sempre oprimiu, que sempre colonizou. Isso já mostrou seus limites. A gente sabe que é uma experiência que não funcionou. Mas também não dá para viver só negando tudo o tempo inteiro. O que sobra? O que sobra para o homem? Talvez algo menos grandioso, mais honesto, quem sabe? Um tipo de firmeza que não precisa se provar o tempo todo. Um tipo de orgulho, que é importante que você sinta orgulho, que não depende de estar acima de ninguém. Uma capacidade de sustentar escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não tem validação do outro. Novamente, Freud dizia que a gente sempre vive em relação a ideais. A diferença é que agora esses ideais eles não vêm mais prontos. Isso cansa, porque significa que em alguma medida você vai ter que construir os seus próprios ideais sozinho. Testar, errar, ajustar, sustentar, sem garantia de que está certo. Talvez ser homem hoje não seja encontrar uma forma perfeita, mas conseguir aguentar essa falta de forma sem que você desapareça dentro dela.
Sustentar alguma consistência, ainda que imperfeita, algum eixo, ainda que instável. E no meio disso tudo, não abrir mão de algo básico, a sensação de que a sua vida tem algum valor. Não porque você dominou ou colonizou alguém ou algum lugar, não porque você correspondeu a algum modelo, mas porque de algum jeito você conseguiu se sustentar, mesmo sem esse referencial, sem esse roteiro.